Boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade à leitura do livro La Fontaine e o Comportamento Humano. O conto de hoje, O Lobo e o Cachorro. Um lobo que era magro de dar dó, pois boa vida não lhe davam os cães de guarda, certo dia encontra um desses animais, tão gordo e tão forte que era de fazer inveja. O cão que estava perdido, pois se distanciou dos donos enquanto eles passeavam, em vez de atacar o lobo, deu-lhe um pedaço da carne que trazia. O lobo come com prazer, mas temendo que o cão o atacasse, como os outros cachorros que tentavam se aproveitar de sua fraqueza, dirigiu-lhe a palavra humildemente e fez um elogio, dizendo-lhe que admirava sua robustez e que gostaria de ficar como ele. O cão explicou-lhe: se quer ser bonito e gordo como eu, deixe o bosque e me acompanhe. Seus semelhantes são miseráveis, pobres diabos sem opção, cuja única condição é morrer de fome. Venha comigo e você terá um destino melhor. O lobo perguntou: o que será necessário fazer? E o cachorro respondeu: quase nada. É mesmo pouca coisa. Basta afugentar os que portam cacetes ou vêm mendigar, defender a todos os da casa, e ao dono com agrados receber. Em troca da caça que você conseguir, as pessoas lhe darão moradia, carnes, quem sabe até lombo, restos de ossos de peru, perdiz, frango e pombos. Isso sem falar de muitas carícias. Venha comigo, você irá sentir prazer em ter um senhor. O lobo, já tivendo tamanha felicidade, chora de emoção e decide acompanhar o cão de guarda. Percorrendo o caminho que o levaria à fartura e aos bons tratos, ele vê algo que lhe parece suspeito no pescoço do cachorro e pergunta: que é isso em seu pescoço, amigo? Nada. Essa é a marca da coleira que põe em meu pescoço quando fico preso. Coleira? Preso? Indaga o lobo, algo surpreso. Não se pode sair quando se queira? Nem sempre, e importa? Claro, isso tem muita importância. Eu nunca trocaria por qualquer iguaria a liberdade. De todas as suas refeições, eu não quero nenhuma. O preço que eu queria O preço que eu teria que pagar por elas é muito alto. Dizendo isso, o senhor lobo desaparece por entre o verde do bosque e vai caçar. Ajustar as velas do barco. A criatura independente e que goza de certa autonomia está apta à autorrealização, porque age, pensa, vê e sente por si mesma. Por sinal, quase sempre hostilizamos aqueles que são realmente livres, porque eles abalam nossos conceitos de vida alienada e enfadonha. O ser liberto se autorrealiza, porque cria e produz a partir do seu plano ou projeto íntimo, conhece e vivencia a atualidade no próprio tempo e ou espaço, de tal modo que o âmago é quem sempre guia e orienta, conduz e ilumina a todo momento. A pessoa livre é segura, por isso não necessita de inúmeros conselheiros das crenças impostas, das ideias e ideais dos que se autodenominam porta-vozes do mundo. Quando nos deixamos levar pelo canto da sereia, perdemos o contato com Deus em nós. Eis aqui uma maneira de ser livre. Não ser escravo da opinião ou julgamento da massa comum, não se iludir com aparências exteriores ou promessas espetaculares e viver o máximo possível os fatos reais, respeitando o tempo de cada conquista e reconhecendo em cada pessoa o grau evolutivo que lhe é devido. Todos nós queremos a liberdade, não obstante, vivemos amarrados e totalmente encarcerados por uma infinidade de ditadores externos e internos. A liberdade não é alguma coisa que se adquire e que se dê por encerrada,
não é algo que se conquista de uma só vez, e sim uma tarefa permanente, algo que se constrói e que se deve elaborar dia após dia. Apenas é livre a criatura que não dá ouvidos às vozes da esclerosada opinião social. Precisamos sim avaliar, ponderar e julgar o que devemos ou não fazer, de acordo com nossas metas e possibilidades, e não com os pareceres alheios. Muitos de nós desconhecemos o verdadeiro significado da liberdade, dádiva concedida ao indivíduo de poder exprimir-se responsavelmente de acordo com a sua vontade, consciência e natureza. Não raros homens trazem, aspas, a marca da coleira, como o cão desta fábula. Vivem alienados, distanciados das realidades que os cercam, ou melhor, sem conhecer ou compreender os impulsos íntimos, fatores sociais, emocionais e culturais, que os levam a agir e viver de forma prescritiva. A propósito, é bom lembrar que, aspas, viver solto é completamente diferente de, aspas, viver livre. Diante dos poucos que auxiliam libertar, há uma multidão dos que tendem a aprisionar. Se nós verdadeiramente queremos auxiliar os que amamos a serem livres, concedemos-lhes autonomia e independência tal como preservamos para nós a capacidade de nos autogovernar. No entanto, é bom lembrarmos de que somente Deus faz tudo para nós. Jamais devemos ser conduzidos por padrões estereotipados. É fato alienante estar com a mente cheia de conhecimentos dos outros e não adquiridos por nós. Aprendendo a pensar por nós mesmos, experimentamos a liberdade. Eu sou livre. Conceitos-chave: alienação. É o estado doentio de um indivíduo que perdeu o contato consigo mesmo e com o que acontece em seu derredor. As pessoas alienadas carecem de si mesmas e se tornam sua própria negação. Existem coisas que não basta tê-las aprendido só pelas vias do intelecto. Para assimilá-las realmente, é necessário utilizar as vias intuitivas da própria alma. Projeto íntimo. Desejo vocacional nada tem a ver com a ansiedade de ter uma profissão que garanta bens sociais, monetários e muito prestígio. Na realidade, desejo vocacional ou projeto íntimo são a mesma coisa. O termo vocação tem abrangência bem maior do que se pensa e alcance metafísico que abarca o acúmulo de conhecimentos que o espírito armazenou ao longo das diversas encarnações. Quem persiste em seu projeto íntimo não se queixa da ventania nem espera que ela passe. Simplesmente ajusta as velas do barco da próxima existência. Normativo: aquilo que não permite contestação ou contradição, que serve de norma absoluta, que estabelece padrões de comportamento perfeito. Moral da história: quem age segundo o ponto de vista dos outros está muito longe de ser um homem livre. De todos os bens que o homem possa ter, o mais valioso é a liberdade. Não há utilidade, conveniência, nem prazeres que compensem o seu sacrifício. A liberdade é tão somente a capacidade de viver com as consequências dos próprios atos e atitudes. Não podemos mensurar a liberdade de ninguém, pois todos nós ainda não sabemos o que é ser livre de verdade. Liberdade em si não consiste em viver simplesmente livre de grilhões e sem controle, mas sim em ser o próprio mediador na contenção dos ímpetos, na avaliação das ações, no limite dos anseios e na moderação das emoções. Podemos ser livres sem ferir a nós e os outros. Na realidade, ao descartarmos os livros das convenções, teremos mais alegria e dádiva sem violar os direitos naturais que regem todos os seres humanos. Reflexões sobre esta fábula e o Evangelho. Aspas.
A máxima, fora da caridade não há salvação, é a consagração do princípio da igualdade diante de Deus e da liberdade de consciência. Com esta máxima por regra, todos os homens são irmãos e qualquer que seja a sua maneira de adorar a Deus, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 8, Boa Nova Editora. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios 3:17. Que assim seja. Boa reflexão, boa noite e até domingo.